noite, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar o culto com uma oração, pedir a Deus que Ele nos abençoe mais uma vez, não só essa vez, em toda a nossa vida, confiando no Senhor, que cada um que está aqui presente, que nós possamos aqui reunidos sair nosso espírito edificado na palavra, também que possamos louvar o Senhor com o coração voltado para Ele, lembrando também daquele que foi também, que não vieram, não puderam vir, lembrar também do irmão José Vicente. Eu acho que ontem conversei com ele por telefone, ele é moderno, ele estava melhor, mas estava tossindo bastante ainda, né? Então que Deus cuide dele, né? Deles tudo, a Modete está aqui e ele em casa talvez, né? Acredito que ele esteja melhor, né? E também pedimos também em favor dos demais, também, dos irmãos e a família de nossos filhos também. Nós estamos bonito como meu cunhado, né? Oração do Nicanor lá. Oração com o Nicanor, cunhado da Rosmarina. Que mais? Então, tem muitas coisas para a gente orar, né? Pedir para as igrejas, né? E as igrejas, os irmãos em Cristo também, espalhados sobre a face da terra, nossos irmãos sanguíneos, necessidade de cada um, necessidade da igreja, nossa igreja, as demais. E também pedir para aquele povo lá do Rio Grande do Sul, lá. Eu estava olhando, assistindo hoje, lembrando, e quando veio o dilúvio, né, que foi o mundo todo, né? Só ficou Noé e a sua família. Eu ia entrevistando aquela crente, pelo jeito que ela falava, ela não reclamou nenhuma vez de Deus, ela foi em oração, agradecendo a Deus por estar viva. Falou. E o repórter entrevistando ela, e o que eu só falo? Eu só peço a Deus, louvo a Deus. E para esse povo tem gente pior do que eu, tem gente pior. No aniversário da minha neta, a Elisa. Aniversário dela. Quem? Minha neta, Aniversário da neta da mãe Maria. Também, se algum também tem aniversário de nós aqui também, pode mencionar, né? Deus, cada um tem o seu dia, né? O dia de nascimento e tem o dia também da partida, cada um tem. E poucos que pensam nisso, né? Só pensam que não é nosso aniversário que nem viemos, né? Lembrando que o dia que nós nascemos, eles estão sabendo porque está registrado, a gente sabe, mas a partida é só Deus que sabe, né? O Coelhinho também, né, Mansônia? O Coelhinho da Mansônia também. Fortalece. Novamente, eu pedi para o Daniel. Oi? Peço oração para Marcelo. Marcelo também. O Daniel que vem aqui na frente orar também, se der vontade, vem aqui. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de Ti. Te agradeço, Senhor, que na Tua misericórdia tens nos sustentado e quanto a mim tenho um motivo especial de te agradecer pela a luta, o corre-corre do dia todo e o Senhor ter me trazido até aqui. Te agradeço pela Tua bondade para com cada um de nós e viemos te pedir em favor da neta da irmã Maria e do cunhado da irmã Rosmarina, a Marcela, o estado do Rio Grande do Sul, a situação que se encontra. Só o Senhor sabe por quê, qual é o teu plano, o teu propósito. Ajuda-nos a tão somente confiar em Ti, que Tu és perfeito, és onisciente,
onipresente e é onipotente. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. E rogamos, na Tua misericórdia, é um pedido que tenho feito de uma forma constante, pelos Teus filhos, que lá estão, e sei que o Senhor está cuidando deles. E que isso sirva de exemplo para tantos outros que não abrem os olhos para enxergar a Tua misericórdia e a Tua bondade, não só lá, mas em todos os lugares. E que isso também nos sirva de alerta como cristãos para nos aproximarmos de Ti com mais sinceridade. Ajuda-nos a cultuar o Teu santo nome, a consagrar esta hora para isso, e que o Senhor receba a nossa adoração na Tua misericórdia. Em nome de Jesus, que rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Então vamos louvar a Deus. Começar com o hino 223. Sol natural maior. Esteve no lugar desse hino. Tudo bem, tá bom? Tá bom, é diferente. Estamos vivos, mas eu estou feliz. É isso que eu digo. Do 123. Abrindo.
Então, os irmãos, falar bem baixo, um pouco, né? Mas continuamos o estudo de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, nós vamos até o versículo 10 e capítulo 18. Vamos ver alguns versículos. Continuando, né? Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Gário procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gário aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nome e da lei que entre vós há, vede-os vós mesmo, porque eu não quero ser juiz destas coisas. Capítulo 18. Então, lemos o versículo 10. Então, ele fala: porque eu sou contigo. Se uma fé que nós devemos sempre preservar a sua fé, que tudo que as coisas que acontecem em nossas vidas, dê a permissão de Deus. Nós devemos estar cientes disso. Às vezes Deus permite coisas na nossa vida para dar um aprendizado, uma lição. Que nem eu vi lá, eu também falar no grande lá, ele falou assim: Deus está fazendo isso, com propósito ele usou outra palavra, né? Ele falou: para que esse povo, esses outros estão pensando muito em si. Então Deus precisa pensar bem por que Deus está fazendo isso. Então a pessoa que tem um pouco de entendimento, ele não vai murmurar contra Deus, ele vai analisar a situação. Então ele falou: olha, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para fazer-te mal. Então essa é a promessa de Deus. Ninguém vai lançar a mão em nós para fazer mal, se Deus não permitir. Se ele permitir. Agora, precisa ver se é da vontade dele ou não, algo tem de errado conosco. Né? Pois tenho muito povo nesta cidade. A outra versão disse assim, mais ou menos assim, quase igual a fiel, né? Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então, quem é que estava falando aqui? O Deus Filho falando com Paulo, o apóstolo Paulo. O Deus Filho. Deus Filho falando com o apóstolo Paulo: eu sou contigo. E Paulo não estava sozinho. Às vezes, ele tinha essa confiança. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava trabalhando no ministério de Deus, na obra de Deus. E nós também não estamos sozinhos. Desamparado ele está, nós também não estamos desamparados. Mesmo que você esteja, mesmo que algum filho de Deus esteja no hospital, ele pode ficar um pouco apavorado, um pouco assim, revoltado, assim, mas no fundo mesmo, ele sabe que ele não está desamparado. Ele se sabe que se ele partir dali, ele vai para um lugar melhor. Então, o Deus Espírito Santo estava com ele, com o apóstolo Paulo. Está conosco, guardando a todo momento de todo mal. É essa que nós devemos orar e pedir a Deus, que Ele nos guarde a todo momento, porque nós sabemos o amanhã, se vai fazer uma viagem, a hora antes, dormir
ora, pedir uma boa noite, se for da vontade de Deus. Tudo isso é da vontade dele. Né? Então, lembra que ele disse em Hebreus 13:6? Então, o que o apóstolo diz? Que provavelmente, não tem assinatura desse apóstolo, mas seja ele que escreveu. E assim, com confiança, ousemos dizer, é para nós ter esse espírito. Assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. O homem pode fazer o que for, mas a nossa alma ele não atinge. Ele pode atingir o corpo, pode matar o corpo, mas não matar a alma. Então Paulo ele sofreu ameaça a todos os momentos da sua vida, ameaça. E ele não desistia. Então, mais para frente, já está terminado, vai ver muitas coisas. Pior que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele aqui estava caminhando para o final. Em todo momento da sua vida ele tinha ameaça. E as ameaças não eram brandas, não. Ele sabia que se pegasse a ameaça, não era vã. A ameaça que tinha era séria. Ninguém está ameaçando nós. Graças a Deus. E sim, muito séria. Ele lutava a respeito da igreja de Cristo. E nós também, irmãos, devemos lutar, procurar amar a igreja de Cristo. Quem não mostra, não ama a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, vai amar o cabeça? Presta bem atenção. Quem são o corpo de Cristo? Aos membros do corpo de Cristo. Se não preocupar uns com os outros, ele vai preocupar com o cabeça, que é Cristo. Que seria a igreja de Cristo que seria levantada em Corinto através dos trabalhos de Paulo. A nossa igreja está aqui, veio primeiramente pelo o propósito de Cristo. Cristo que fundou a primeira igreja. Não foi homem, não foi os apóstolos. Aí os apóstolos deram continuidade, e ali vem vindo, eles morreram, e deixou a Bíblia como uma bússola para nós, uma carta escrita para nós, e nós estamos seguindo as pisadas. As pisadas. Tudo que os apóstolos ensinou, e nós estamos procurando fazer. Perfeita, imperfeito não, perfeito. Nem a igreja de Cristo não foi perfeita, que ele fez parte, que ele fundou lá. Só ele que era perfeito. Os apóstolos eram pecadores. Jesus promete que o trabalho evangelismo de Paulo em Corinto seria frutífero, porque o próprio Deus estava com ele. E às vezes parece que não, irmão, nosso trabalho também pode ser frutífero, mas nós não vemos agora no presente. Um dia nós vamos ver. Só de a gente sair das nossas casas para vir à igreja, olha, já é uma obra. Ontem tivemos o privilégio de fazer visitar o irmão Damião e o Daniel, das duas casas, e vamos reunir numa casa aqui ou lá, né, fazer um estudo. Foi um estudo muito proveitoso, muito bom, graças a Deus. Então nós vemos isso, e no 11 fala, e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então está falando aqui que ele ficou ali 1 ano e 6 meses, quer dizer 1 ano e meio, ensinando com paciência a palavra de Deus. Então faz referência do tempo mais longo que Paulo permaneceu no mesmo lugar, além de Éfeso, onde passou 1 ano também, uns 3 anos por aí também.
Então, e no versículo 12, mas sendo Galho procônsul, quer dizer, governador da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente, fizeram tudo concordemente, contra Paulo, e o levaram ao tribunal. A outra versão, a genérica, diz assim, então Paulo confere aí se aqui eu pus todos os versículos, só esse 11 que não. Quando, porém, Galho era procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e levaram ao tribunal. Então aqui dá a entender, acredita na história que diz, referindo-se que era procônsul, governador no ano 52 ou 53 anos depois de Cristo, que Paulo estava trabalhando nesse ponto. Os judeus, eles não tinham nenhum poder para castigar qualquer pessoa da província romana. Eles não tinham. Por isso foram obrigados a trazer Paulo perante o governador romano, uma plataforma sobre a qual ficava o juiz, dizendo, levaram ao tribunal, foi dizendo, 13, este foi acusando o apóstolo Paulo falsamente, e essa falsidade vem até hoje. Há muito mal entendidos, irmãos. Até nós, qualquer assunto você fala, prega, há mal entendido. Este persuade os homens servir a Deus contra a lei. Quer dizer, esse que convence os homens. Este está querendo, convencendo os homens servir a Deus contra a lei. Então, diziam que Paulo convence os homens a servir a Deus contra a lei. Então quer dizer que não pertence à lei romana, mas à lei de Moisés. Eles estavam dizendo. Isto era o contrário à lei romana, que proíbe a prática de religiões não legalmente reconhecidas por Roma. Então, isso era o apóstolo Paulo. O judaísmo era legalmente reconhecido. E o cristianismo, como um ramo do judaísmo, também era uma religião lícita. Então, o 14 diz assim, e querendo Paulo abrir a boca, ele tinha vontade, queria abrir a boca, disse Galho aos judeus, se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão sofreria. Com razão sofreria. A outra versão diz assim, lá Paulo fala quando Galho declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó Deus, e razão sofreria atender-vos, com razão sofreria atender vocês. Então refere-se a ele que espera que seus acusadores cessem a investida contra ele. Bom, fez e param. Mostra que procônsul interrompe a Paulo e explica que o governador põe imediatamente tudo em sua perspectiva correta. Por isso que mandou ele parar. Mas, se a questão é de palavras, versículo 15, e de nomes, e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Vede-o vós mesmo. Quer dizer assim, ó, resolvas vocês este assunto entre vocês mesmos, que estou fora. Ou seja, vocês não devem usar o tribunal humano para resolver este problema, como eu estivesse dizendo assim, ou as suas estratégias.
pessoais. Muitos usam a estratégia pessoais, interesse pessoal, para poder castigar o outro, ou para poder tirar algum proveito. Ele diz, esse assunto é assunto de tribunal, assunto de vocês mesmo. É a mesma coisa que aconteceu na igreja hoje, que é assunto que resolver na igreja mesmo. Não é esparramar, não é sair falando fora, não é ficar falando em casa. O que tiver que falar, tem que falar, é na igreja. Sai, acabou aqui, fica aqui, pronto. Não deve ir avante, complicar mais a situação. Então, e expulsou-os do tribunal. Então mostra que uma rejeição humilhante no caso, né? Sem ser revisado, nem ouvido mais com clareza sobre o assunto da acusação. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, olha bem, versículo 17, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Galho nada destas coisas o incomodava. Outra versão diz assim: então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava, se encontrava com essas coisas, não estava importando, incomodava com essas coisas. Então, olha esses Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. E esse Sóstenes era o líder da sinagoga jurídica em Corinto no século I, na época de Atos dos Apóstolos. Quer dizer que resolveram o assunto com suas próprias mãos, fora de sua jurisdição do tribunal. Que muitos hoje querem resolver as coisas com a própria mão, em vez de usar a autoridade que toma as medidas certas. Precisaram resolver com as próprias mãos, briga, mata, tira a vida. Em vez de procurar a justiça, o cristão não deve ser assim. Nem nas próprias mãos, nem com a boca, tudo tem cautela. Nós devemos usar o entendimento da palavra de Deus em todos os assuntos. Senão, todos os assuntos de nossas vidas devemos sempre estar afinados com Deus. Quando nós erramos, procuramos nos corrigir, primeiro perante Deus, confessa. Se a consciência está tranquila, está limpa, tudo bem. Mas não deixa arrumar encrenca, coisa séria, complicar as nossas vidas, não. Então, em Paulo, no versículo 18, Paulo ficou ainda ali muitos dias. Despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo, aqui fala rapada, outro fala raspado a cabeça em Cesareia, porque tinha voto, não sabe que voto que é, não menciona, né? O Filó disse, por que falou a mulher primeiro? Priscila e Áquila. A outra versão diz assim, confere, irmão Paulo, a outra versão aqui com a sua? Não? Qualquer coisa diferente, qualquer coisa. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, a outra versão, versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cesareia, porque tomara voto. Então, não se diz qual era o voto, e nem devemos, como é que vai saber? O voto havia a pessoa faz um voto, nem para a mulher fala, né? A pessoa faz um voto.
O voto precisa ter propósito, é uma coisa, você faz assim um propósito. Eu vou servir a Deus dessa maneira. Eu faço um voto, olha aí, é diferente, o voto tem que cumprir. O voto é uma dívida. O Oferta ensinou muitas vezes isso. Você fala, pode ter um propósito de fazer isso, aquilo. Vou fazer, usar na igreja disso, fazer um propósito. Vai falar, eu vou fazer um voto de nunca faltar no culto, ou vou fazer aquilo. O voto é dívida. Quem fez voto tem que cumprir. Então aqui o apóstolo Paulo fez um voto. Priscila foi uma mulher incrível, diz a história, a tradição, que serviu a Deus junto com o seu marido Áquila. Fala dessa mulher, louvando essa mulher. Ela serviu a Deus junto, tem que ser junto. Vão na igreja o marido, a mulher junto. Vai em tal lugar, vai fazer uma visita, a mulher junto. Os irmãos, eu aprendi isso, nunca deve fazer visita sozinho. Eu conheço um casal assim, não vou falar quem é, vocês sabem. Eu precisei falar para eles. Precisei falar para eles em casa. Falei, vocês não está certo. Fala que você precisa de 2 em 2, pode ser um grupo de bastante, mas 2 em 2. Agora um casal. Então, e eles foram amigos e colaboradores do apóstolo Paulo. Tem essa que fizeram. E ensinaram a palavra de Deus para muitas pessoas. Agora eu vou falar um pouquinho da Síria. Síria é um país localizado no Oriente Médio, que diz no mapa. Síria é um país localizado no Oriente Médio, região geográfica predominante desértica, que faz parte do continente Ásia. O território sírio faz fronteira com Turquia, Jordânia, Iraque, Líbano e Israel. A Síria é banhada pelo mar Mediterrâneo, disse na Genebra, né? no rodapé dela. A Síria é banhada pelo mar Mediterrâneo. Síria era chamado Arã e Damasco. Naquele tempo, os habitantes sírios lutavam para tomar as terras de Israel. Muitos dias, despedindo-se dos irmãos, foi feito de acordo ao plano do Senhor, ou a permissão do Senhor. Quando o apóstolo Paulo passou muito dia, então ele fez um plano. Vou despedir dos irmãos. Fizeram-se muitos amigos de Paulo. Sencreia, que era o ponto de Corinto, onde havia também uma igreja ali. Irmãos, a igreja de Cristo não tem nome, mas sempre tem a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela, para começar, ela é local. A igreja de Cristo ela é independente. A igreja de Cristo ela não tem outra igreja que manda nela. Ela não presta conta a outra igreja. Ela não tem uma sede, uma matriz. Que aí seria quem se está recebendo ordem humanas. Vem a ordem. Dinheiro vai para lá. Então vai tudo assim. Então não vou dizer que o povo não são salvos, é uma igreja. Mas igreja que tem Cristo no cabeça não é, porque a igreja de Cristo, todas as decisões dela é tomada pelo voto, na maioria. Então, aqui 19, e chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele entrando na sinagoga, olha, apóstolo Paulo, disputava com os judeus. Parece que ele procurava, né? Por isso que ele arrumava. Quer ver ninguém mexer na você ser bonzinho? Às vezes eu não trocar assunto de. Isso fala religião, vou usar a linguagem dele. Não quer que troque essa religião. Você pode falar de tudo, de futebol não dá briga. Né? Você pega um adversário, mas você fala de futebol, tem assunto, você fala de política também dá briga, dá controvérsia também. Alguém fica descontente? Não deve ser assim. Cada um tem a sua opinião, seu ponto de vista. Mas você falou do Evangelho,
que vai mexer com a vida da pessoa, a vida, né, deste mundo. Pronto, você arruma inimigo. Fala que você é ruim, fala que você fala muito, fala que você é duro. Tem tanta coisa. Então aqui na outra versão fala assim, ó, chegando a Éfeso, deixou-os ali, ele, porém, Paulo, né, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Lá fala disputava, ele pregava. Então Éfeso também era a cidade de maior importância na província romana da Ásia. Éfeso, que Paulo escreveu carta para a igreja de Éfeso. Carta dura, sobre salvação, sobre testemunho, sobre santificação, etc. Tem que ver com a Priscila e Áquila, que permaneceram em Éfeso também. Quando Paulo partiu uns dias mais tarde, não faz nenhuma referência. A frase anterior, sem dúvida, Priscila e Áquila estava com ele durante esta reunião, entre os demais. E explica que, abre aspas, arte mágica, fecha aspas, referindo-se à feitiçaria e outras práticas malignas, que eles batiam contra e nós também não concordamos. Essa prática, jogo de azar, 20. E rogando-lhe eles que ficasse com eles por mais algum tempo, não consentiu nisso. Então aqui, ó, rogando-lhe que ficasse com eles por mais algum tempo, não consentiu nisso. Outra versão, rogando-lhe eles que permanecessem ali mais algum tempo, não acedeu. Quer dizer que ele não cedeu, não acedeu, ele não aceitou. Então Paulo não consentiu ficar ali. Então ele partiu, mas Priscila e Áquila permaneceram ali. E Paulo foi e eles ficaram. Ficaram só por passeio, por outros interesses? Não. Trabalhando no ministério do Evangelho de Cristo. Em todo lugar que tem uma igreja, qual é a proposta da igreja? É pregar Cristo, é ensinar o povo a doutrina verdadeira. Todas as igrejas de Cristo, as igrejas é para isso. A igreja não é para ser enfeitada, a igreja não é para ser de tanta fama, ser propaganda e tal, outras coisas, né? A igreja é para isso, é ensinar o caminho de Deus, o caminho santo. Primeiro tem que ensinar, fazer discípulo. E está difícil hoje fazer discípulo. Para fazer discípulo hoje, olha, não é fácil. As pessoas escolhem muito, tem escolha para todo lado. A pessoa que ela está assim, ó. Então, Paulo não conseguia ficar ali. E sem dúvida seguiram eles. Priscila e Áquila, sempre fala dela primeiro. Sem dúvida eles seguiram ensinando esse judeu a respeito de Cristo. É bom o casal ser assim, unido. 21. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém. Deve ser a Páscoa. Mas querendo Deus outra vez, olha bem, ele usou o nome de Deus aqui, ó. Mas querendo Deus outra vez, voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Ele não falou eu, querendo Deus. Quer ver a outra, como é que fala na escala da versão? Mas despedindo-se disse: se Deus quiser, está aí no Paulo também? Olha, se Deus quiser, isso aí que nós devemos estar na ponta da língua. Não é por mecanicamente falando, é falar com atenção. E eu escuto lá, onde está cada gente, não vê ninguém, da maioria, não fala se Deus quiser. Tudo vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos dar dinheiro, vamos fazer aquilo. Não põe o nome de Deus. Irmão, se Deus quiser, voltarei para vós outros, embarcando de Éfeso. Então pronto.
Ele embarcou, aí tudo era andando de barco. Não é barco motorizado que tem hoje aqui, tudo barco a vela, né? Rema, não sei, do vento. Então fala de Priscila e Áquila, e é possível que de alguns quantos judeus que tinham aceito a Cristo pelo trabalho deles. Tem judeus convertidos, mas como nação, não. Como nação, ela vai aceitar no final da vida de Cristo. Né? Provavelmente era a festa da Páscoa em Jerusalém. Então descreve aqui a maneira na qual os cristãos devem conduzir tudo e colocá-lo em seu caminho a Jerusalém. Então assim que os cristãos devem procurar. Como que ele vai conduzir o nosso caminho? Nós mesmos. E às vezes nós mesmos escolhemos, nós mesmos o nosso caminho e vamos. Às vezes também sai da certo porque Deus é misericordioso. Se Deus fosse vingar de todas as falhas nossas, de toda decisão nossa, nós não estávamos nem vivos mais. Mas Deus é misericordioso e o povo não reconhece. Mas Ele se agrada quando nós procuramos Ele primeiro, antes de tomar uma decisão. Todas as coisas, quase tudo, dificilmente eu esqueço. Só que vai comprar, assim vai ao mercado. Mas eu oro a Deus. Eu peço a Deus, me mostra. E às vezes, e a gente acaba comprando, né? Então você mostra, vê que deu tudo certinho, mas pede a Deus, eu quero comprar isso para te servir. Não é para o meu, é para a honra e glória do Evangelho de Cristo. Então, e chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e saudando a igreja e desceu a Antioquia. Então, outra versão, e chegando a Cesareia, desembarcou, estava no barco, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Então, diz que era uns 90 quilômetros ao noroeste de Jerusalém. A igreja mãe em Jerusalém refere-se a Antioquia, na Síria. E, estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente, versículo 23, pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Então fala aqui, ó, estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente, quer dizer sucessivamente, continuamente, sem interrupção, sem parar, você vai andando. A outra versão diz assim, ó, havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Então, o Quinto descreve aqui o princípio de sua terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Missionário. Isso aí que é ser missionário. Sair organizando a igreja. Tem muitos que vêm dos Estados Unidos, vêm para cá como missionário. O pastor Richard que veio, o pastor Steve, tem que ver, João Hatch, que veio. Então, o missionário depois volta para lá de novo. Então, que vem trabalhando, tem muita gente se esforça. Você pense bem, para sair de lá, a mulher topar para mim, acompanhar, sair da terra natal e vir para um lugar desse, que nem viu a história que ele contava para nós, que chegou lá em Campinas, não sabia nem conversar, falar, você vê, que trabalho, que sofrimento, não sabia nem pedir o alimento, então é difícil. Mas sabe inglês? É só inglês. Eu gostava quando os dois iam conversar da família, só inglês. O filho dele gostava de perder, porque ele era dele, acabava o culto, ficava conversando, né? Aí chegava com aquela coisa assim, aí pronto, enrolava a língua, né? A gente não sabia o que era. Então, pronto, mas é tudo assim. Então é interessante, né?
Então, provavelmente também durou uns 6 meses. Acredita que Timóteo, Flasco, Gaio e Aristarco puderam ter estado viajando com Paulo, com o apóstolo Paulo, nesse tempo. Podemos está incluído também Tito também. Tudo companheiro do apóstolo Paulo. Ele fala, Timóteo, meu filho na fé. É interessantíssimo. Timóteo, meu filho na fé, Tito, etc, etc. Nós somos filhos da fé de alguém. Eu não sei certo, mas o único meu foi o Monfera que mais trabalhou. Meus irmãos, porque trabalharam. Filho na fé, sei que a pessoa que pregou, que ganhou você para Cristo. Então, seu pai da fé. E a gente deve orar, se estão vivos, orar em favor deles. Então, resume-se então que Paulo esteve em Antioquia por vários meses, mais ou menos de outubro de 52 anos depois de Cristo. 24, ele chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. E esse Apolo, que a história dele está acabando na hora, né? E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Note bem. Esse homem, falou, eloquente, porque nós não temos todos os pregadores igual, pastor, um que é eloquente, fala, contagia, atrai as pessoas, expressa bem e é bem poderoso nas Escrituras. O outro já mais brando, fala mais baixo, mais calmo, né? É assim, tudo isso. Por isso, a outra versão fala, neste meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então aqui apresenta um homem que Paulo chegou a valorizar muito. Precisou de tanto até corrigir a igreja em Corinto. Este era instruído no caminho do Senhor, 25, e fervoroso de espírito, fala aqui no versículo 25, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, não é a coisa do mundo, conhecendo somente o batismo de João. Pronto, só tinha um porém aqui. Vamos ver. A outra versão, era ele instruído no caminho do Senhor, sobre salvação. Ele era instruído, era eloquente. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão, com certeza, a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Entretanto, o seu conhecimento foi muito limitado com respeito à graça. A graça que é com o apóstolo Paulo. E o batismo com o Espírito Santo. Ele conhecia o batismo de João. E o batismo com o Espírito Santo é o batismo da conversão, é o batismo que a pessoa, quando ele aceita naquele momento que Deus conhece, que é real, então naquele momento ele é batizado no Espírito Santo. Batizado na morte de Cristo. Cristo morreu. Ele viu o Consolador. Então esse assunto. Falou de seu próprio Espírito e não do Espírito Santo. Fala do arrependimento e o batismo em água. Tem diferença. Então, 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Vamos parar aqui, filho. A próxima, se Deus permitir, continua. Que Deus abençoe nós, essa igreja, e nós também nos dá uma boa noite, até sexta-feira, vem o irmão Daniel pregar, né? Se não me engano. Se Deus permitir primeiro, se Deus quiser. E vamos tocando até quando Deus permitir. Então vamos louvar a Deus. Pode ser 401? 401? Pode. Aquele
ali na boca lá. Falei, cantor, que é difícil, né? Eu lembro, se eu sei o hino, se eu sei troquinho, eu aprendi aqui. Não foi aprender a música do lado da casa, eu aprendi daqui para lá também. Aqui é o que fala, Zé, não é grande luz e promessa, eu aprendi lá. 401. E aqui dava para eu ler direito ele, porque primeiro ele eu tinha, falei, ó. Que som maior que eu vou tirar daqui. Som maior. Irmão Paulo termina com oração, Deus permitir. Amém. Uhum. Não, agora eu tô terminando.
Senhor, nós somos gratos, né, por mais esse culto, né, por tudo que aqui foi feito, pelo dia de hoje, pelo Senhor nos tem dado, pelo sustento. E agradecemos, né, de uma forma especial por estarmos aqui, para ouvir a tua palavra, passar esse momento com a tua presença. Amém. E pedimos pela tua igreja, nos próximos cultos, sexta-feira, esse final de semana, que a cidade vai estar agitada, cheia, né, aonde o pecado vai imperar, quem sabe. Né, que o Senhor possa nos estar livrando, né, livrando nossa família, né, do mal maior, e que possamos dar um bom testemunho. Agradecemos pelo pastor, agradecemos pela salvação de Jesus Cristo. Pedimos, né, por esses pedidos, né, da Dona Maria, da Dona Sônia, cada nome citado aí, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor conhece a necessidade de cada um. Amém. Né? E também a sua igreja, né, não só essa semana, mas no futuro também, que ela possa permanecer aqui com as portas abertas. Amém. Né, e pregando a tua palavra, nos dê essa sabedoria, essa ousadia, principalmente ao pastor de sua família. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.